réu esclarecesse qual era concretamente o fundamento que o réu tinha para poder alegar fraudes, que havia fraudes nas eleições. Uma gana de procurar, mesmo sendo, vamos supor que viéssemos encontrar remotamente algo na Constituição, não existia essa vontade, o sentimento de todo mundo é que Jair Bolsonaro pode ser candidato a presidente da República novamente? E se sim, quem é que pode salvar o Bolsonaro aí dos braços da justiça brasileira? Praticamente prestes a ser condenado, surgiu uma nova esperança para o Bolsonaro e no vídeo de hoje nós vamos falar se ele literalmente pode ser candidato a presidente da República novamente e se sim, quem é a pessoa que pode literalmente livrar os bolsonaros dos braços da justiça. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio, esse é um canal de Justiça e Política. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Jair Bolsonaro, que teve aí praticamente novas atualizações em relação à possibilidade dele disputar a presidência da República e, lógico, né, desse modo, se livrar aí da prisão. Então a gente vai comentar de uma maneira bem rápida sobre essa situação. Mas antes disso é importante saber como Bolsonaro chegou até aqui, até porque ele não era, ou pelo menos, né, não viveu a todo instante aí diretamente brigando constantemente com a justiça e nem estava diretamente aí com julgamento no STF praticamente prestes a ser condenado. Tá, para quem não sabe, o Bolsonaro estava bem tranquilo em 2022, numa situação tanto mais que confortável, como eu já havia mencionado aqui, já mencionei no canal. Várias vezes o Bolsonaro estava com uma situação tanto mais que confortável e com uma grande quantidade de votos aí por todo o Brasil. Só que, por um deslize, por várias outras situações constrangedoras, o Bolsonaro acabou perdendo as eleições em 2022 e literalmente teve que passar aí o bastão para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Só que ele não ficou um tanto mais que conformado com a situação, pelo contrário, lutou constantemente, providenciou algumas maneiras de tentar reverter essa situação, até mesmo supostamente, ou pelo menos é o que o STF diz e a PGR também, que o Bolsonaro procurou algumas maneiras de anular a eleição. E aí foi aonde morou o perigo, porque até naquele exato momento o Bolsonaro não tinha problemas nenhum com a justiça, pelo menos a esse nível de certo modo, ser responsabilizado de pegar uma quantidade significativa de anos aí na jaula. E aí o Bolsonaro foi aonde se complicou. O Bolsonaro não passou aí o bastão para o Lula e houve uma série de manifestações no Brasil, não só manifestações, mas tentativa de golpe. O Bolsonaro estava fora do Brasil, mas o STF entende que a partir daí ele tem diversas responsabilidades. O STF jogou para cima do próprio Bolsonaro crimes como, por exemplo, né, a tentativa de derrubada do Estado Democrático de Direito, golpes contra a democracia. Em resumo, são mais de 40 anos de prisão. E agora surge uma nova esperança para o Bolsonaro, que estava numa situação ruim, mas o Bolsonaro está aí com a possibilidade de disputar a presidência da República. E qual é o plano do Bolsonaro? Eu não sei se você sabe e lembra, mas em 2022 tinha um deputado que se chama Daniel Silveira. Daniel Silveira, do PSL, deve passar mais uma noite na carceragem da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Esse deputado atacou o ministro da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal e, de certo modo, incentivando a vários tipos de barbaridade. Esse deputado era aliado e amigo próximo do Bolsonaro, mais conhecido como Daniel Silveira. Ele praticamente teve aí a sua prisão decretada, usou tornozeleira, perdeu o cargo de deputado, só que o Bolsonaro era presidente à época e aí é onde está toda a jogada. O Bolsonaro tem uma ferramenta, ou pelo menos o presidente da República tem uma ferramenta para poder, né, de certo modo, dar um perdão a uma pessoa que foi condenada pela justiça e essa pessoa fica, de certo modo, sem nenhuma punição da justiça. O Daniel Silveira, fiado nisso e garantido nisso, simplesmente utilizou esse recurso, só que as coisas literalmente saíram do controle. As coisas pioraram porque o STF interveio e praticamente cancelou esse recurso, esse remédio constitucional utilizado pelo presidente da República, e o Daniel Silveira está preso até hoje. Só que existe um grande movimento para, de certo modo, quem se candidatar e for concorrer com o Lula, pegar o apoio do Bolsonaro e condicionalmente utilizar esse recurso caso ganhe, né? A questão é, será que o cara vai ganhar do Lula? E se ganhar, ele vai dar um indulto para ser, de certo modo, disputar o seu novo oponente do Bolsonaro? Bem, em tudo isso eu acredito que vai ser muito difícil, porque quem for disputar com o Lula vai literalmente aproveitar aquele apoio do Bolsonaro, literalmente, e depois vai utilizar e vai jogar fora. O Bolsonaro não confia nem mesmo na própria Michelle Bolsonaro, quanto mais confiar os seus eleitores a outra pessoa. Então, o fato é que o Bolsonaro não vai aceitar isso, e quem, de certo modo, tiver
pleiteando ou tentando alcançar esse apoio do Bolsonaro, é bem provável que não vai conseguir, porque é muito difícil você ter confiança em entregar ali, literalmente, não só os seus poderes políticos, mas deixar ali a sua vida no controle de outras pessoas. O Bolsonaro provavelmente não vai fazer isso, e quem vai disputar com Lula vai ser qualquer outra pessoa, literalmente sem o apoio do próprio Bolsonaro, porque ele não vai se propor a isso. Eu acredito que vai ser difícil o Bolsonaro se prestar a esse papel, e eu particularmente acho que quem, de certo modo, tentar ganhar ali o apoio do Bolsonaro vai literalmente jogar o Bolsonaro, ou vai deixar ele trancado lá por muito mais tempo, porque a pessoa simplesmente, né, principalmente uma grande parte desse pessoal aí na política, eles literalmente não são de confiança, e vão jogar o Bolsonaro ali diretamente, vai deixar de escanteio. Essa que é a realidade.